Na última terça-feira, dia 16, senadores afirmaram que entrarão com um pedido contra o atual presidente da Corte, que é Dias Toffoli, e também contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso em função da atuação dos dois no inquérito sobre supostas fake news contra a Corte. Para debater esse tema, a gente vai conversar agora com a Carolina Dalla Pace, que é professora de Direito Constitucional da Escola Brasileira de Direito, para explicar exatamente como funciona esse processo de impeachment de um ministro do STF. Carolina, que já aparece aqui na minha tela, obrigado pela disponibilidade, uma ótima tarde para você. E a primeira pergunta que eu já faço é como funciona esse trâmite todo? Esse primeiro passo que nós já afirmamos aqui, o primeiro ato é uma denúncia que precisa ocorrer. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, telespectadores do Hora News. Isso mesmo, nós dependemos de uma denúncia para dar início a esse processo. Essa denúncia pode ser feita por qualquer cidadão, ou seja, ela pode ser apresentada por qualquer cidadão. Nesse caso, a partir desse momento que existe uma denúncia, ela tem que, claro, ser muito embasada, porque após ela precisa desse rito de ser aceita. Eu imagino que comissões são criadas. Como que funciona esse trâmite todo, professora? Muito bem. A denúncia ela vai ter que vir com provas que sejam suficientes para que tenha o encaminhamento correto aqui, nesse caso, dentro do Senado, por se tratar de um membro do Supremo Tribunal Federal. Se ela aceita pela mesa diretora, no caso, quem vai verificar as formalidades dessa denúncia e ver se elas estão corretas em termos de forma para dar prosseguimento dentro do trâmite do Senado, é o presidente do Senado. Então, uma vez que ele admite essa denúncia, ele vai criar uma comissão especial. Essa comissão ela é formada por 21 senadores que vão analisar as provas e a denúncia em si e averiguar se ela deve ou não ter encaminhamento. Ao final, é emitido um parecer. E aí, esse parecer segue para o plenário. Tá? Ele é oferecido para que os membros do plenário do Senado possam verificar. E aí vai ter uma votação. E se nós tivermos um mínimo de 21 senadores, então este rito do impeachment vai ter início. E o denunciado passa a ser analisado como alguém que pode efetivamente sofrer um processo de impeachment. Professora, depois, caso as etapas ocorram exatamente dessa forma, passe por comissões, essa denúncia seja acatada, como que funciona o rito final? Quem decide aí, depois que sai do Senado, se um ministro, no caso o atual presidente do STF, pode sofrer o impeachment? Quem tem essa última palavra? Olha, tendo em vista que o rito correu tranquilamente, houve defesa do acusado, e aí se julgou que a denúncia foi procedente, ou seja, ela foi aceita, a mesa do Senado ele vai informar o STF, tá? O presidente da República, bem como aquele que foi denunciado e também o denunciante sobre o resultado. E aí o denunciado ele vai ser suspenso do seu cargo até a decisão final. E, a partir deste momento, vai ser escolhido um novo presidente do Supremo, porque, no caso, nós estamos falando do próprio presidente do Supremo como denunciado, e, juntamente com o Senado, vamos passar por uma decisão final sobre se devemos ou não admiti-lo como impedido de exercer suas funções. Então, o rito vai ocorrer junto com o Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Professor, a gente está falando de uma denúncia, para contextualizar quem está em casa, essa possibilidade de impeachment de 2 membros aí do STF, Supremo Tribunal Federal, onde isso, de acordo com os senadores, tem um embasamento através da condução de uma investigação envolvendo as fake news. A senhora acredita que um ponto como esse pode chegar a, nesse caso, de acordo com a visão apontada, num extremo, para o impeachment de um ministro e também envolvendo um ministro e atual presidente do STF? É algo grave essa proporção? Rafael, acho que em primeiro lugar a gente precisa entender uma coisa. De todas as denúncias que nós já tivemos contra membros do Supremo Tribunal Federal, nenhuma teve prosseguimento porque não preenchiam os requisitos necessários para tanto. No caso que nós estamos observando agora, nós temos um tema que ele é muito delicado, é algo que pode ferir aí até a separação dos poderes, mas também precisamos observar se as demais formalidades
liberdades elas estão sendo respeitadas. Mas existe sim, dentro da lei do impeachment, é uma lei da década de 50, alguns elementos que podem fundamentar uma denúncia como essa. E possivelmente algo como uma falta de decoro na maneira de você exercer a sua função. A gente precisa, entretanto, analisar para ver se é esse o caso mesmo. E para isso, a denúncia ela precisa estar bem fundamentada e as provas precisam ser observadas para ver se chegam mesmo à conclusão de que a conduta do presidente do Supremo ela foi, de alguma maneira, contrária àquela função que ele exerce no Supremo Tribunal Federal. Professora Carolina, ainda tem um tempo aí até a gente chegar numa decisão para saber se essa denúncia vai ser aceita ou não. É claro que a gente vai estar acompanhando todos os passos para saber o que vai acontecer envolvendo esses dois ministros e também a gente está falando do atual presidente da Corte. Eu agradeço a disponibilidade e também o tempo para falar com a gente, explicar esse trâmite para quem está em casa entender exatamente o que está acontecendo e a importância disso tudo. Obrigado. E até uma próxima. Agradeço a todos. Boa tarde para vocês. Até, professora. Tchau, tchau.